meditação de hoje com o tema Grande Perdão, Amor Maior. A Bíblia está cheia de personagens bíblicos que passaram por experiências que modificaram e transformaram a sua vida. Encontramos vários relatos de grandes homens a quem Deus amou de maneira muito especial. Encontramos manifestações de perdão, também encontramos manifestação de restauração, de crescimento para uma nova vida, de pecados que são colocados para trás e abandonados, de pessoas que são agora renovadas, transformadas pelo poder de Deus. Pessoas que no passado foram grandes perseguidores de Cristo e de sua igreja. Hoje, reconhece a necessidade do perdão. Não apenas pessoas que perseguiram, mas pessoas que foram mentirosas, pessoas adúlteras, pessoas egoístas, pessoas desleais e até mesmo pessoas que chegaram a negar a Cristo. Não é muito diferente de hoje, não é verdade? Na palavra de Deus em Lucas, no capítulo 7, no versículo 47, lemos o seguinte: Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Como falamos, muitos personagens bíblicos passaram por experiências que transformaram, que modificaram as suas vidas. Mas não apenas de forma modificadoras na sua vida transformada, mas também uma nova experiência modificadora da sua fé. Lembramos de dois homens a quem Deus lembrou do amor que tem por eles, mediante a manifestação de perdão e restauração. Se você pensar nessas duas figuras, nesses dois personagens, nós estamos falando exatamente do apóstolo Pedro e do apóstolo Paulo. Pedro, certa vez, resolveu, através de suas palavras essas precipitadas, de dizer que jamais negaria a Jesus, que jamais o negaria e que estava, se possível, determinado a morrer com Jesus, o seu mestre. Mas é interessante notarmos que nessa história, a qual a Bíblia nos fala, Jesus olha para Pedro e diz: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E não foi diferente. Pedro traiu Jesus, o seu mestre. Pedro também mentiu para Jesus, o seu mestre. Pedro também foi egoísta com as suas decisões. Pedro não deixou passar desapercebido o seu temperamento furioso, bravo. Pedro não apenas mostrou as suas atitudes negativas, mas também não manteve a lealdade. Negou que conhecia o seu próprio mestre e Salvador. Foi reprovável o que ele fez. E agora falando
do segundo personagem, que agora chamamos de Paulo, mas que no passado era conhecido por Saulo de Tarso. Homem que perseguia, prendia o povo de Deus para que o Evangelho de Jesus Cristo não fosse divulgado e que o amor de Deus alcançasse as pessoas e fizessem com que elas pudessem ser transformadas pelo poder do Evangelho. Logo, então, com esta atitude, perseguia o próprio Cristo. Amedrontava os escolhidos do Senhor, prendia, açoitava, maltratava e muitas vezes machucava. E quando achava pouco as suas atitudes e as suas atrocidades, encaminhavam os escolhidos do Senhor para a morte. Foi feio o que ele fez, não é verdade? O que afinal dessa história, dessas pessoas, diz sobre os momentos difíceis pelos quais esses dois personagens passaram? Pedro tornou-se um homem de fé inabalável, pois o Senhor, por várias vezes, olhando agora em seus olhos, contemplando o verdadeiro arrependimento e o sentimento de um novo recomeço, pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pela terceira vez, Pedro, tu me amas? E agora triste, porque lembrava do seu passado pelos atos errados que havia cometido com o seu Salvador. Diz para Jesus: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. E Jesus agora, com um olhar mais uma vez de amor, diz para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Paulo tornou-se um homem de fé inabalável, ao ponto de muitas vezes sofrer várias perseguições e açoites, naufrágios, por amor ao Evangelho. De dizer com toda a alegria e contentamento: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Pedro e Paulo pecaram. Pedro e Paulo foram perdoados. Por isso, Pedro e Paulo amaram muito as pessoas e o seu Salvador. Vamos orar? Pai, peço que perdoe os meus pecados e que este perdão me aproxime ainda mais de Ti. Sei que sou um pecador miserável e desgraçado. E o tamanho da Tua graça me constrange e faz brotar em meu coração um amor inigualável e sem medida. Perdão, Senhor, perdão. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Finalizo dizendo: a voz é nossa, mas a palavra é do nosso Deus.